política pública de assistência social em tempos de pandemia. Quero agradecer a Tainá, que aceitou o convite de estar aqui conosco. Fazia tempo que a gente estava querendo a Tainá aqui conversando com a gente sobre políticas públicas. Ela é nossa egressa do programa, uma menina muito querida, uma profissional excelente. Então, alguém que tem lugar de fala para conversar sobre políticas públicas, né? A Tainá, então, ela é mestra aqui em psicologia pelo PPG-Psi, aceitou o nosso convite, lembrando que a roda de conversa faz parte do projeto do PPG-Psi na comunidade, que a gente faz o diálogo Do com a comunidade programa. interna e externa da UEL. Ela é coordenadora do CRAS de Cruzeiro do Oeste e ela é docente da Unipar também, lá do curso de psicologia. Então, quero dar as boas-vindas em nome do programa para a Tainá. O Rafael Bianchi, que é vice-coordenador do PPG-Psi, ele foi orientador da Tainá no mestrado. Então, o Rafael ele vai ser o moderador da roda de conversa. A Tainá vai fazer a apresentação da fala dela e, na sequência, o Rafael que vai fazer a condução, né, das perguntas, do diálogo. Então, ele que vai conduzir essa roda. Então, mais uma vez, obrigada, Tainá. Obrigada aos colegas que acompanham, tem ex-alunos, alunos, colegas profissionais, então tem várias pessoas aqui acompanhando, então quero agradecer também a participação de vocês. Então, vamos lá. Obrigada, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né? Um pouco, de voltar para a universidade, mesmo que distante aqui, voltar para a UEL. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar voltando, de estar podendo compartilhar um pouco do que eu estou vivendo na prática, né? Na política de assistência social. Assim, eu vou tentar apresentar aqui o slide, compartilhar. Pode ser que não dê certo, porque hoje parece que as coisas não estão dando muito certo, mas vamos ver. Deixa eu ver. Ah, sim, daí pede para ser guia do Chrome. Vamos ver se eu consigo, né? Eu vou falar então, né, da política pública de assistência social em tempos de pandemia. Eu trabalho, né, no CRAS. Calma aí. Apresentação de PowerPoint. Compartilhar não é essa. Vamos ver se vai. Tá, vamos ver. Está abrindo. Bom, enquanto isso, eu vou falando um pouco com vocês. Eu trabalho assim, eu estou na coordenação aqui do CRAS de Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste é no interior do Paraná, para quem não conhece, perto de Umuarama, é uma cidade que tem aproximadamente uns 21 mil habitantes. Aqui o nosso CRAS é pequeno porte 2. O que significa pequeno porte 2? Né? A gente tem até 3.500 famílias, mais ou menos, referenciadas no nosso CRAS. Bom, o nosso CRAS aqui só tem o nosso CRAS, então para dar conta assim, de atender a cidade toda é só um CRAS. Temos CREAS, temos serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, temos abrigo, né, e albergue. Né? Mas assim, basicamente é isso que eu tenho no meu município. Então, assim, é importante eu sinalizar, né, o meu local de fala, né? Então, assim, eu não estou numa cidade de grande porte, né? Aqui a gente não tem família quilombola, não tem indígena, não tenho situação de favela, mas, assim, eu tenho um público em vulnerabilidade social, sim, né? E eu vou trazer um pouco da minha realidade, mas eu vou também apresentar algumas questões falando do Brasil, né? Falando da política como um todo no Brasil. Opa. Tem algumas pessoas.
pessoas aqui que trabalham na área, né? Será que deu certo para apresentar? Não, né? Bom, eu vou seguir aqui, não interfere muito o teu slide ou não, né? Mas é mais para minha orientação. Bom, assim, eu tem algumas pessoas que trabalham aqui na área da política pública de assistência social, o que eu conheço, né? Ou que trabalham na equipe técnica, ou também como agente social, né? Na equipe de nível médio, aqui tem algumas colegas de trabalho. Tem também pessoas que não conhecem a área da assistência social de forma tão aprofundada, então eu quero falar um pouquinho do que é esse sistema antes de trazer a realidade que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, é importante falar, né? Isso eu tentei compartilhar que não deu, sim, a apresentação, mas eu vou seguindo aqui, vou falando que é mais para minha orientação mesmo, tá? Eu preparei, mas eu já previa que talvez eu não ia conseguir passar. Se for o caso, Tainá, você pode, inclusive, se quiser, né, encaminha para a gente depois que a gente manda para todo mundo. Quem quiser, a gente disponibiliza no programa, no site do programa. Pode ser? Apareceu alguma coisa? Não. Não, ainda não. Qualquer coisa, desconecta e conecta de novo. Agora está aparecendo. Está abrindo. Apareceu normal agora. Tá aparecendo a apresentação? Para mim aqui apareceu, não sei para vocês. Tá, bom, vou seguindo aqui, eu fiz. Bom, assim, eu trago aqui de início para falar, assim, que a gente precisa saber o que era a assistência social no Brasil, então, num período anterior à Constituição Federal, né, de 1988, e o que veio depois disso, e como a gente operacionalizou isso. Né? Ali na década de 80, né, com a pressão popular, com os movimentos sociais, movimentos de profissionais também, movimento que não foi assim um movimento só que partiu de um descontentamento de governo, mas que partiu de muita pressão popular, a gente saiu e conseguiu sair da ditadura, enfim, né, e estabelecer a nossa Constituinte, que culminou na nossa Constituição Federal de 88. Né, ela é chamada Constituição Cidadã, né? Ela trouxe diversos direitos, né, do cidadão, da pessoa humana, uma Constituição assim, que o seu texto é muito bonito, muito importante, né? Mas só o texto da Constituição, assim, só ter ali como garantia não faz com que as coisas aconteçam na prática, né? A gente precisa operacionalizar isso, precisa colocar o Estado para cumprir o seu papel de garantir esses direitos, seja direito à saúde, direito à moradia, direito à alimentação, direitos mínimos que uma pessoa precisa, então, para poder existir, para poder sobreviver. Logo assim, após a Constituição Federal de 88, a gente já tinha os movimentos da reforma sanitária, da luta antimanicomial, e isso gerou uma pressão muito grande para que a saúde, né, se tornasse um sistema único, né, um sistema único de saúde de acesso a todos. Por que é importante a gente conhecer o SUS, né, saber a importância do SUS? Porque o SUS foi, então, a primeira operacionalização de uma política pública para garantir esse direito à saúde a todos. Antes não era a todos, né, era só para quem contribuísse, enfim, né, nem todo mundo conseguia ter esse acesso à saúde. E daí, assim, operacionalizando isso, a gente conseguiu caminhar na luta para poder operacionalizar o nosso Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente tem, né, como tripé dessa seguridade social, né, dessa proteção, de fato, dos direitos do cidadão, tanto a assistência social, como a saúde, como a previdência. A assistência social, então, ela é mais recente, bem mais recente. A gente tem a Lei Orgânica da Assistência Social, mas é de 1993, né? Mas só a Lei Orgânica, ela não
ela também é uma lei que não operacionaliza. A gente precisa instituir, né, a Política Nacional de Assistência Social. Então, foi só em 2004. Então, assim, pensa o tanto que o tanto que essa política é recente, e o tanto que a gente ainda está construindo. Quem é da área, principalmente, sabe que a gente desempenha um trabalho de construção quase diário, de tentar compreender o nosso papel e o que a gente pode fazer para operacionalizar essa política, né, de transformação e retransformação, assim, da própria compreensão. A gente tem diversos materiais orientativos do que a gente precisa fazer, o que a gente deve fazer, mas é uma política que ainda vem muito se construindo, né, e se construindo através também desse nosso contato com a realidade social, com as famílias em vulnerabilidade social. Então, assim, o nosso público, a saúde é para todos, né? Todo mundo que precisa, que todo mundo pode ir lá na saúde. Na assistência social, todo mundo também pode ir na assistência social, mas todo mundo que precisa, né? Então, assim, eu não vou garantir o direito à alimentação para aquele que consegue prover a sua alimentação, mas justamente para aquele que não consegue, né, tá tendo recursos suficientes para poder habitar, ter uma moradia adequada, ter uma alimentação, de certa forma, que possa comer pelo menos todos os dias, né? Eu ia falar alimentação saudável, mas aí a gente entra em outro debate, né? O que seria uma alimentação saudável, pensando em cesta básica. Mas ter uma renda mínima para, de fato, poder ter um mínimo para poder conviver em sociedade, poder sobreviver, poder estar aqui, né, alcançando seus direitos. Mas não só isso, né? A gente ainda tem esse olhar da assistência social muito voltado para esse entendimento de acesso vou acessar a alimentação, vou acessar o meu Bolsa Família, né? A política que se tornou a política do programa Bolsa Família, mas ainda falta compreensão social, né, do que essa política pode contribuir com a sociedade. E isso, né, hoje a gente está percebendo muito isso no sentido de efeitos da situação de pandemia, mas isso eu já comento. Então, assim, a nossa política de assistência social, ela vem garantir algumas seguranças a essas famílias, né? Segurança de sobrevivência, que tem a ver tem a ver justamente com essa questão de rendimento, de autonomia, né? De poder estar participando da vida social no sentido de prover a sua própria existência. Segurança de acolhida, né? Que é esse direito à alimentação, vestuário, abrigo, né, de não estar em situação de rua, né? A nossa política de assistência social, ela também olha para quem está em situação de rua, que está destituído de vínculos familiares. A segurança do convívio, que é justamente fortalecer esses vínculos familiares para que a gente não tenha aumento da violência, da situação de abandono, negligência. Então, é fortalecer esses vínculos para que as famílias consigam, então, ter o mínimo de direitos possível para poder participar dessa vida social. Então, nosso olhar é justamente para esse indivíduo e para a sua família, né? A gente olha essa família, mas não é aquela família, pai, mãe e filho, né? Enfim, aquela família nuclear, moderna, não. A gente olha essa família que convive, que tem laços, né, afetivos, que estão naquele mesmo espaço. Então, assim, a gente não olha essa configuração moderna de família, a gente compreende a família como uma construção social, né? Então, se mora lá, tá, a avó e o neto, eles são família e a gente precisa trabalhar com essa família, né? Então, são os diversos tipos de família, diversos tipos de relação familiar, social, que a gente tem nesses espaços. Então, a gente, na política, a gente realiza, né, esse trabalho com um trabalho social com famílias. A gente está no CRAS, né, no Centro de Referência de Assistência Social, que é a proteção básica. A gente vai fazer um trabalho social com essas famílias. A gente está no CREAS, que é o especializado, a gente vai fazer
um trabalho social com essas famílias, com esses indivíduos. Por quê? Porque a gente precisa compreender, né, que a família está inserida nesse contexto social, nesse contexto histórico, que ela está marcada, então, né, esses indivíduos e essas famílias estão marcados por todas as situações dessa dinâmica social que a gente vive. Então, não adianta a gente achar que aquele indivíduo ele não é afetado pela condição econômica do país, que aquele indivíduo não vai ser afetado por uma situação de urgência sanitária, que é o que a gente está vivendo, a situação de pandemia. Então, assim, tudo que está acontecendo, ele está afetando, mesmo aqui, por exemplo, aqui em Cruzeiro do Oeste, né? Aqui no espaço do município pequeno, num espaço do município maior, todo mundo é afetado, né, por essas relações. E eu falo essa forma de estar afetado no sentido assim subjetivo mesmo, né? A gente vai se transformando nas nossas vivências. E o espaço da política de assistência social, além de garantir esses direitos, ela permite que a gente possa, então, ressignificar, né, esses encontros, essas consciências, consciência do que a gente vive, para ter mudança subjetiva. Então, assim, muito se indaga, mas o que o psicólogo, né, aqui falando no espaço da psicologia, o que o psicólogo faz lá na assistência social que não está atendendo em clínica? Porque quem não sabe, né, a gente não atende, não faz o atendimento clínico individual, olhando aquele sofrimento daquela pessoa individual, mas a gente faz um atendimento que também é psicoterapêutico. Por quê? Porque também promove mudança subjetiva, mas é no sentido mais do sofrimento coletivo, da questão da realidade mesmo que essa pessoa está vivendo, no sentido mais histórico, social, a partir das relações dela consigo, com a família, com o espaço, né? As violências que vive ou não vive, ou que pode viver. Então, a gente vai trabalhar no sentido preventivo. Então, o CRAS tem toda uma dimensão no sentido de prevenir essas violências, seja violência doméstica, abuso, abandono, ruptura de vínculos. O CREAS já vai identificar essas violências e vai promover, né, um espaço de escuta, de transformação, de reestruturação desses vínculos familiares. E quando não dá, né, então aí a gente vai para uma situação de ter que romper mesmo com o vínculo. Então, assim, essa criança está sofrendo abuso, negligência, não pode ficar naquele espaço familiar. Então, existe um trabalho para essa criança sair dessa família, desse espaço, porque não é um espaço que está fornecendo garantia de que vai ter um desenvolvimento saudável, que ela possa, enfim, né, ter garantia de acesso a direitos mínimos para poder existir. Então, assim, eu falei aqui um pouco de forma geral. Eu acho que quem já conhece, né, a política, viu que, né, eu não aprofundei, nem dá tempo de aprofundar, porque não é a ideia, mas sim para conhecer que a política de assistência social não deve ser vista pelo caráter, né, pela forma assistencialista, que isso é a grande dificuldade. A gente passou aí, desde que o Brasil é Brasil, né, a gente vive uma ideia de que essas pessoas em vulnerabilidade social, elas são culpadas pela sua condição, né? Porque essa pessoa não consegue, não trabalha porque não quer, né? Todo mundo já ouviu isso. Essa pessoa não estudou porque não quis, porque a oportunidade tinha. Essa pessoa é pobre porque não se esforçou o suficiente. Quem nunca ouviu isso, né? Essa ideia que ainda tem uma grande parcela da nossa sociedade que ainda pensa dessa forma, mas isso aí se constituiu, né? Foi a mentalidade que foi constituindo nossa relação, né? Principalmente num sistema capitalista, num sistema que existem pessoas, que é a grande massa, que está em situação de pobreza, né? Uma classe média, média baixa, pobre, extrema pobreza. Então, são pessoas que vivem
vivem nessa situação, né, mais vulnerável. E aqui, gente, eu quero até falar, peraí. Essa situação de vulnerabilidade a gente não tem que entender só como ausência de renda. Mas, assim, a vulnerabilidade é um conceito muito mais amplo, que envolve justamente as condições de existência. Né? Às vezes a pessoa tem até uma certa renda, mas ela não tem uma moradia adequada, não tem um saneamento básico, né? Não tem um banheiro na casa, enfim, não consegue ter uma alimentação adequada, está em processo de desnutrição ou está obeso. Então, está enfrentando diversas questões assim que colocam essa pessoa em vulnerabilidade, ou está no espaço de violência, de acesso a drogas. Então, assim, não vamos entender só como ausência de renda, né? Mas a grande ideia que se tem é que as pessoas que não têm renda, elas estão assim porque elas querem, não olham a dinâmica social, não olham, não compreendem, então, que o Estado ele tem o papel, sim, que ele deve ter esse papel, sim, de promover políticas que garantam oportunidades para as pessoas, né? A gente tem um período aí na nossa história de escravidão, né? As pessoas vieram para o nosso país contra sua vontade, né? Vieram ser escravas e, de repente, aboliu a escravidão, mas não se ofereceu nenhuma oportunidade de acesso a essas pessoas a moradia, a trabalho, não tinha política pública nenhuma efetiva. Então, são pessoas que, por gerações, foram nessa manutenção também de um espaço social de exclusão, né? De não participar de fato da sociedade, de não ter seus direitos garantidos, de não ter uma oportunidade de estudar, né? Um acesso à educação, e não só, né? Não só por conta, né, não só essas pessoas que vieram aí desse espaço da escravidão, mas hoje a gente ainda tem políticas públicas que limitam nossos acessos, assim, que não facilitam o nosso acesso, né? Vamos pensar a educação, né? Hoje tem todo um debate aí em relação à pandemia de, assim, será que todo mundo tem acesso à tecnologia para conseguir fazer um estudo remoto? Como que essas famílias, né? Mas a gente passa atividade para as famílias se resolverem em casa. Mas será que essas famílias em vulnerabilidade social, os filhos estão em casa, mas eles também eles constituem mão de obra que precisa estar indo trabalhar e, enfim, né? Como pensar tudo isso numa realidade brasileira? Então, assim, a gente, de certa forma, não tem um Estado que fornece o básico, o mínimo, né? A gente está caminhando ainda muito lentamente nesse acesso. E isso depois da Constituição de 1988. Né? Antes disso, era puramente assistencialista. Né? Vamos ter os pobres, vamos ajudar e fazer caridade. A igreja tinha um papel muito forte, no sentido de vamos dar alimentos, mas ninguém quer justiça social. Ninguém vai fazer um trabalho, né, para poder mudar essa estrutura social. Mas o capitalismo ele quer que todo mundo participe, que todo mundo cresça, mas sempre vai ter poucas pessoas tendo acesso a todas as oportunidades e a grande maioria, né, tendo que lutar e tendo que, de certa forma, sobreviver nesses espaços, né? E o Estado, a gente contribui com o Estado deve garantir isso. Então, assim, tudo isso tem efeitos no que a gente está vendo hoje, né? Na dimensão do hoje. Então, assim, até já me adiantei, mas, assim, muito importante, a política de assistência social, ela vem justamente para promover essa justiça social, para reconhecer que esses indivíduos, essas famílias, eles não são culpados de estarem numa situação de vulnerabilidade, que o Estado tem que garantir, né, o acesso e a oportunidade, que a gente tem que trabalhar com essas famílias para reconhecerem essas potencialidades, essa autonomia, né, de conseguir participar do espaço social, de ver que o alimento que eles estão recebendo não é uma doação, é um direito. Eles têm direito à alimentação e o Estado tem que prover isso, né, numa situação que precisa, num momento que precisa. Mas tem um monte de gente que recebe cesta básica e não precisa. Tem, gente.
tem, como tem um monte de gente que recebeu auxílio emergencial e que não precisava, né? Então, assim, existe toda uma dinâmica aí do espaço social que também faz a gente querer se aproveitar, às vezes, daquilo que não é nossa condição, ou também, o que eu coloco muito, assim, eu coloco muito lá para a equipe, assim, que é, a gente tem estratégia de sobrevivência. Então, às vezes, a família nem está precisando tanto daquela cesta, mas ela pega uma cesta no CRAS, uma na igreja, porque ela está com medo de faltar, porque ela já precisou em alguns momentos e não teve, e aquilo é uma estratégia dela, pode acontecer também. Então, não nos cabe ficar julgando, mas, de fato, poder compreender a dinâmica daquela família e entender o que está acontecendo. O porquê disso, caminhar junto, promover um trabalho mesmo de conscientização, de mudança. E não só trabalhar ali com a família, mas trabalhar de outra forma com a rede, né? Com os outros espaços de operacionalização de políticas, com de fato, na luta pela mudança, né, de estrutura social. Então a gente tem que estar lutando para combater leis que vão prejudicar os trabalhadores? Temos. Nós temos também um papel político, né, um papel de realmente lutar por uma transformação social, para isso não prejudicar ainda mais, né, essas famílias em vulnerabilidade. Assim, o que acontece? E o que já vinha acontecendo? Mas agora a gente na política de assistência social está com uma demanda muito grande de trabalho. Tá, por conta da pandemia, parece que a gente se tornou visível, né? A gente é um serviço essencial, eu vou falar um pouquinho. A gente se tornou visível, a sociedade percebeu que a gente tem um trabalho que realmente importa, mas ao mesmo tempo a gente já vinha sofrendo efeitos políticos. A gente já vinha caminhando por um desmonte da nossa própria política, que é uma política recente, e é uma política que vem sofrendo abalos, né? E assim, não só a política em si, mas o povo, a população, a gente vem percebendo um aumento de demanda, principalmente lá no CRAS, né, na proteção básica, eu posso falar com certeza, assim, porque eu estou lá desde 2012, né? Então, eu trabalhei até 2018 na equipe técnica, agora estou como coordenadora, mas, assim, tem uma trajetória de muito tempo e eu vejo como que tem mudado, e isso são efeitos políticos, principalmente depois do golpe de 2016, né? Com o golpe, a gente viu se instaurar de fato uma política neoliberal, uma política que não tem essa preocupação com o bem-estar social, de olhar mesmo de um Estado presente para garantir os direitos do povo, né? A gente vê uma política agora que está mais voltada para esse olhar mais conservador, né? De exclusão, de cada um vai ter que lutar por si, e isso acaba afetando o desenvolvimento da política de assistência social, que é uma política voltada justamente para levar o Estado, né, a cumprir o seu papel de garantidor de direitos. Então, assim, a gente teve a emenda constitucional 95 de 2016, né, então chamada PEC da Morte, que tem a limitação das despesas do governo durante 20 anos. Né, esses repasses, né, que não vão aumentando, não vão aumentar os repasses para as políticas públicas. Como que a gente vai trabalhar, né, num ambiente assim que a gente não consegue, então, desenvolver um trabalho efetivo no sentido assim, mas agora não está afetando tanto, mas assim, pensa daqui a 10 anos, pensa o quanto isso vai prejudicar, né, a nossa operacionalização. Se hoje já é difícil, né, tende a ficar ainda mais difícil. A reforma da Previdência, né, mas por quê? É necessário, mas assim, existem formas e formas, né, tem que ter o olhar. Então, vamos lá, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, né, no trabalho informal ou realizando trabalho através de área, né, na roça, né, e daí
aí começou a contribuir depois de uma certa idade e daí ficou doente. E daí não consegue mais trabalhar, né? Não consegue. Ah, com 40 anos está com problema na coluna e, enfim, não vai contribuir mais e vai ter que esperar um bom tempo para se aposentar. Ah, mas tem o BPC, mas daí a gente sabe nos critérios de contribuição. Ah, mas tem o auxílio-doença. Vocês não sabem o tanto de auxílio-doença que foi cortado, o tanto de benefício que foi cortado, justamente numa malha fina, falando que todo mundo está irregular e que não vai mais conceder, enfim, isso afetou muita gente que foi procurar política de assistência social, porque não tinha mais o que fazer, não tem como prover o mínimo, não consegue comprar os seus medicamentos, enfim. Isso vem aumentando e isso a gente sentiu. A gente tem uma reforma trabalhista que fortalece o trabalho informal, fortalece a terceirização e precariza as condições de trabalho. Né? Esse fortalecimento, na verdade, vem precarizando. Então, assim, a gente tem é melhor para o empresário, né? A gente não vê esse discurso. O empresário não aguentava mais pagar tanto tributo, gente. Tudo bem, a gente tem pequenos empresários, mas o Estado precisa desenvolver outros tipos de política, não precarizar a relação do trabalhador com o empregado. Isso tudo recai na política de assistência social, que tem um aumento de demanda, e a gente já vem tendo um aumento de demanda, né? E assim, como fazer isso, como trabalhar com essas famílias, sendo que o próprio Estado está indo contra, né? Tá favorecendo as grandes elites, né? Os grandes empresários indo contra o trabalhador. Né? Como promover justiça social nesse espaço? Né? É um trabalho que vai frustrando, que vai dando dificuldade para desenvolver ações. Né? Então, assim, eu vejo que aí, depois de 2016, a gente tem tido muita dificuldade na operacionalização da política, vem aumentando a nossa demanda e a pandemia potencializou. Assim. Foi assim, algo que só mostrou o que a gente já vinha vivenciando e que talvez fosse vivenciar um pouquinho mais para frente, a pandemia deu uma acelerada. Então, assim, o que aconteceu? O ano passado, mas o governo aprovou um monte de recursos. Gente, o ano passado já teve corte de 50% dos repasses do Sistema Único de Assistência Social. A gente teve diversos atrasos em pagamentos, né? As parcelas foram pagas bem atrasadas. O CREAS, a gente sabe que tem parcelas que nem receberam do ano passado. Esse ano a gente tem repasse de recurso federal, porque assim, o que mais sustenta a assistência social é recurso federal. Tá? A contrapartida do município é pequena. O município não dá conta, né? De manter a política. Então, a gente depende de repasse federal. E, assim, esse ano, o repasse federal veio até fevereiro. Né? E é uma realidade, até fevereiro. E a gente tá como serviço essencial numa pandemia, com repasse de manutenção do serviço até fevereiro. Benefício eventual, recurso municipal. É o município que tem que prover os benefícios eventuais. Tá, mas o que é benefício eventual, né? Então, benefício eventual é a cesta básica, é o auxílio funeral, né? O auxílio natalidade, isso vem instituído a partir de recurso municipal. Então, isso sobrecarrega o município, porque se aumenta a demanda por alimentação no município, vai sobrecarregar o município. Né? Então, assim, e, gente, como é importante esse trabalho do CRAS de prevenção, porque se você faz um trabalho de prevenção com essas famílias, as situações de violência diminuem, a situação de rompimento de vínculos diminui. Isso tem efeito nos outros órgãos. Né? Se um trabalho de uma proteção básica, que é um CRAS, está efetivo, o CREAS, né, o Centro POP, né, os abrigos, eles vão ter o seu trabalho reduzido porque as violências, né, foram contidas, assim, foram prevenidas de certa forma. Né? Então é um trabalho que é importante, mas aí com a precarização de tudo, a gente tem mais dificuldade ainda em desenvolver o trabalho.
Mas assim, a gente teve recurso direto para a gente desenvolver as ações em relação ao coronavírus. Bom, não preciso explicar coronavírus, todo mundo já está sabendo o que é o coronavírus, né? Que a gente está numa pandemia e que a assistência social é um serviço essencial. Beleza. Veio o recurso. Só que esse recurso, né? A gente tem um recurso da Portaria 369, que é um cofinanciamento federal, que veio justamente para comprar alimentos para pessoas com deficiência, idosos, então um recurso direcionado, que veio recurso justamente para pessoas em situação de rua, veio recurso para comprar EPI, né, equipamento de proteção individual para nós, trabalhadores, e veio um recurso para a gente utilizar nas ações tanto do CRAS quanto do CREAS. Beleza, só que assim, o que acontece? Veio também um incremento, né? Veio um dinheiro a mais, né, do que as parcelas para a gente poder realizar o trabalho tanto do CRAS quanto do CREAS. Beleza. Só que daí o que acontece? A gente não está recebendo as parcelas desde fevereiro. Então, assim, a gente precisa utilizar esse recurso, muitas vezes, para manutenção dos serviços, para pagamento de funcionários, para organizar a execução de serviços, que a gente depende daquelas parcelas que não estão vindo. Então, assim, a gente vai dar recurso, mas ao mesmo tempo não manda todos os recursos que são da área. Mas eles vão mandar atrasado, né? Mas você sabe como que a gente depende, né, de fazer uma licitação, de fazer uma cotação de preço, de fazer um orçamento, de ter que ter cesta básica, a gente tem situações imediatas. Então, assim, isso prejudica. Veio bastante dinheiro? Vem, mas ao mesmo tempo falta na manutenção e a gente vai tentando se adequar. E tudo isso é um desmonte. Agora todo mundo percebeu que existe assistência social, né? Todo mundo começou a ver que ninguém tinha ideia, vamos fazer o auxílio emergencial, né? Eu vou falar dele. Mas e aí? De repente o governo viu o tanto de trabalhador informal que tem no país, o tanto de pessoa desempregada, né? Foi assim que percebeu que realmente tem muita gente precisando, né? Foi aí que perceberam que tem muita gente que ia sofrer com a falta de trabalho, que muita gente trabalha com diária, né? E isso afetou todo mundo. Isso caiu, isso veio para a assistência social, para a gente poder atender essas famílias. Só que isso também teve um efeito no nosso trabalho, que foi o quê? Sobrecarga de trabalho para atendimento a benefício eventual cesta básica. Né? Então, assim, a gente começou todo aquele trabalho que a gente realiza com as famílias, no território, ações coletivas, grupo, trabalhar questões com essa família, a gente não pode fazer mais. Afinal, a gente precisa de distanciamento social, utilizar máscara, cessar visita, né? Não ir mais lá no território, por quê? Porque a gente atende muita gente, a gente é risco para essas famílias. Eu posso estar contaminando outras pessoas, não sei, né? Porque a gente está no ambiente de trabalho. Então, assim, a gente teve que tomar decisões muito rápidas, em pouco tempo, e tentar atender todo mundo e não deixar faltar essas coisas, nada, né, para essas famílias. E é bem complicado, porque, assim, esse faltar nada vem para o nosso trabalho, mas então a gente voltou a ser um assistencialismo. Não, né? O que a gente tem priorizado? O atendimento técnico. Né? A gente não vai sair distribuindo cesta básica. Isso eu estou falando do meu município. Eu não posso falar por todos os municípios, como que é a realidade de todos, às vezes depois se alguém quiser compartilhar, né, como tem sido em outros municípios. Mas assim, a gente priorizou, então tem que passar por atendimento técnico. A gente precisa conhecer essa família, a gente precisa pelo menos conversar com essa família, fazer atendimento por telefone, ok, tudo bem, é necessário agora, né? É necessário a gente conversar por telefone para a gente não colocar, né, as pessoas em tanta situação de risco, mas a gente precisa atender, não fazer uma distribuição de cesta básica, né? Porque a cesta básica é um direito, mas também é um direito daquela família que a gente acompanha, que a gente precisa conhecer.
Por quê? Porque essa família vai continuar ali com a gente por um bom tempo, né? A pandemia pode passar, mas a gente precisa ter mais ou menos conhecimento de quem que é essa família, de como que tá, porque a gente vai precisar fazer um trabalho social ainda maior no sentido de ressignificar tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, assim, não é simplesmente passar uma cesta básica. Só que, assim, a grande população e a sociedade olhou para o CRAS nesse sentido. Vocês têm que passar a cesta básica, tem que passar a cesta básica. Vocês são um assistencialismo. E agora o olhar para a gente voltou, né, enquanto serviço essencial, no sentido de que temos que passar essa cesta básica. Vocês são cesta básica, vocês são Bolsa Família. Né? E a gente não é só esse trabalho. Então, assim, um grande desafio que tem sido agora para a gente é colocar que a gente é um trabalho muito mais amplo do que esse, né? De, olha, vocês estão conhecendo talvez a nossa política agora, porque talvez agora que vocês estão precisando, mas a gente precisa que vocês façam um cadastro único, a gente precisa acompanhar a sua família, talvez você tenha acesso a outros benefícios, que é seu direito. Então, assim, é um trabalho que está sendo bem desgastante, está exigindo muito da equipe. E a equipe de trabalho tem sofrido, né? Tem sofrido justamente por quê? Porque a gente está num ambiente que não tem como manter um distanciamento de 1,5 metro, né? O CRAS, a realidade, pelo menos o nosso CRAS, que é o órgão, assim, próprio e que vem no modelo do órgão, da construção do que deve ser um CRAS, é um espaço pequeno, é um espaço, a gente lida com o medo da doença que vem, e ao mesmo tempo a gente sabe que a gente tem que estar ali pela população que está precisando da gente, e a gente está tendo que o tempo todo estabelecer estratégias de trabalho. Então vamos reduzir o horário de funcionamento, vamos atender mais por telefone, vamos agendar, né? Então, assim, o tempo todo a gente está reinventando e a gente não estava preparado para lidar com isso. A gente não está preparado nem para usar EPI, né? De certa forma. A gente tem dificuldade de utilizar a EPI. A gente sempre trabalhou na questão de estar junto, de aperto de mão, abraço, olho no olho, estar próximo, ir na casa das famílias, caminhar pelas ruas, pelos territórios, e fazer ação coletiva, estar todo mundo junto. E, de repente, a gente tem que se afastar e a gente se preocupa como trabalhar o vínculo com essas famílias numa situação como essa. Então, tem sido desafiador. Né? Tem sido muito desafiador, muito desgastante. Às vezes a minha fala pode até parecer um pouco angustiada, mas é isso. Assim, hoje a gente está ainda já conseguindo pensar melhor, estruturar melhor, mas a gente sofreu no começo para lidar com tudo isso e para entender tudo isso, foi muito difícil. Né? A gente lida com as famílias, então, a gente tem que ter distanciamento social, a gente tem que ter isolamento domiciliar, quarentena, álcool em gel, máscara, lavar as mãos. Tem famílias que não têm acesso ao kit mínimo de higiene, que seria um álcool em gel, máscara, né? Tem lugares no Brasil, né, que nem água tratada tem. Como que você vai falar para essas pessoas que tem que lavar sempre a mão? Né? Como trabalhar com isso, essa questão de pandemia, né? E se a família ali só tem um cômodo para morar e tem que ficar todo mundo junto e as pessoas estão tendo que sair para trabalhar. A maioria dos casos que eu vi e vejo são de trabalhadores que a empresa não fechou, que a empresa não deu um tempo ali para essas famílias, né? Não deu assim, olha, eu vou manter o seu salário, mas vamos ficar pelo menos uma semana, 2 semanas, né? Mas e o empresário, né? Vai deixar de ganhar? Gente, ele poderia ter aproveitado 1% do lucro do ano passado para desenvolver ações que não ia afetar ele, tá? De garantir ao trabalhador. Mas, enfim, né? Eu não estou falando do pequeno empresário, eu estou falando de grandes empresários, né? De grandes empresas, indústrias, que as pessoas continuaram indo trabalhar, que tiveram que pegar ônibus, condução, e pegaram a doença, né? Pegaram o coronavírus. E aí? Né? E essas famílias? Aí a família fica em isolamento, não tem alimento, não pode sair para, né, tentar uma diária, enfim,
e a política de assistência social também tem que realizar essa proteção social dessas pessoas. Então, assim, a gente vê, né, em termos de coronavírus, a gente não teve uma política eficaz, né? Desde 2016, a gente está numa política que o Estado não vem cortando os direitos das pessoas, dos trabalhadores, não vem olhando para as minorias, né? E aí, nesse momento que precisa olhar, o Estado simplesmente fala, eu falo Estado no sentido de governo, tá? Simplesmente uma gripezinha, simplesmente a gente não precisa, eu vou mandar embora o ministro da Saúde porque ele está defendendo o SUS, não tem um ministro da Saúde, os estados que se virem para fazer do jeito que quiser, e é isso que a gente tem, mais de 80 mil mortos, né? E aí? Né? E assim, e nós, trabalhadores, nós da saúde, da assistência, temos que pensar e repensar e sem apoio para dar conta, né? E vendo muito sofrimento, é muito sofrimento, é o sofrimento que advém da falta de renda e é o advento que advém da falta de apoio, né? Da falta de e da doença em si, do medo da doença em si. Então, são famílias que tiveram que ir para as ruas, sim, trabalhar, né? As pessoas em vulnerabilidade social, muita gente fala, tudo depende do governo, não trabalha. Eles trabalham muito, sim. São famílias que trabalham muito, mas é um trabalho muito precarizado, muito informal, que não garante o mínimo para eles sobreviverem. E a gente tem o auxílio emergencial. O Estado queria dar 200, o Estado, o governo, né? O governo federal queria dar R$200 para as famílias. E foi uma luta para conseguir os 600 ou 1.200 reais. Mas é um auxílio emergencial, que de emergencial não teve nada. Né? Não foi nenhum tipo de emergência. Né? Se fosse emergência mesmo, a emergência está só no nome. Porque a burocracia para acessar, né? Eles começaram foi preciso isso para perceber que a gente não está apto para lidar com tantas tecnologias, né? Que a gente não consegue, de fato, que a gente tem uma população que não consegue acessar e precisa de apoio. Então, o que a gente precisou fazer? Ter funcionários disponíveis para atender essas pessoas no CRAS. Então, a fila do CRAS triplicou, quadruplicou, né? Muita gente procurando orientação para acessar o auxílio emergencial. Muita gente não conseguiu. E não conseguiu. Muita gente que não precisava mentiu e conseguiu, infelizmente. Então, eu vejo uma corrupção estrutural, algo que a gente precisa quebrar na nossa sociedade. Mas os políticos são corruptos, a sociedade também porque aí a gente viu tanto de gente que não precisava desse auxílio recebendo, enquanto quem precisava de verdade não conseguiu. Tem gente que está em análise até hoje, tem gente que começou a receber talvez a primeira parcela há pouco tempo. Então, assim, que emergência é essa? Como que deu conta? Outra coisa, R$600, muita gente falando, R$600 não deu para nada. Não dá para nada. Como que eu vou viver com R$600? E daí vem a grande questão, que é assim, quantas pessoas que passaram muito tempo falando que o pessoal do Bolsa Família vive mamando no governo, que não quer trabalhar porque fica fazendo filho para receber Bolsa Família. Quanta crítica em relação a isso? Gente, quanta gente do Bolsa Família que às vezes recebe R$100, R$200, e é isso que ele tem no mês, tá? Não é R$600. Tá? E R$600 a gente tem agora, né? Agora tem famílias do Bolsa Família que estão recebendo de R$600 a R$1.200 porque estão recebendo auxílio emergencial. Mas passaram um grande tempo ouvindo que eles dependiam do governo por R$200, tá? Por R$100, por R$80. Então, assim, é muito triste ver que hoje talvez as pessoas precisaram passar por certas situações para ver como é prejudicial a falta de política pública voltada para o povo e como a gente consegue, sim, então, de fato, tentar estruturar uma renda mínima que seja digna, né? Que garanta
uma sobrevivência digna, que não seja apenas R$ 100, os R$ 100 do Bolsa Família, né? Que com R$ 100, muitas vezes a pessoa passa fome, né? Se não tiver um acompanhamento efetivo, se não realizar ali uma diária, um bico, fica difícil para a pessoa sobreviver, né? Então, assim, a pandemia hoje ela trouxe uma realidade de pensar o Brasil, de pensar como que a gente é desigual, como que a gente precisa de políticas do Estado voltada para a gente, sim, a gente paga imposto, né? A gente contribui com o governo e o dinheiro tem que retornar, né, para que as pessoas possam viver de forma digna, e o que a gente ainda não tem. Então, assim, essa burocracia do auxílio emergencial, essa forma de lidar com o auxílio emergencial e a forma do tanto de gente que precisou acessar isso e que de fato precisava mesmo, né, revela uma sociedade que ainda vive em muita situação de pobreza, extrema pobreza, e que parecia que não era tão visível, né? E que agora apareceu. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, a Michelle Bolsonaro, ela fez o programa do voluntariado, né? Porque a gente tem que ser bom, ajudar as pessoas, doar, fazer doação. Eu acho que a gente precisa ajudar, né, as pessoas, sim, mas a gente precisa muito mais de justiça social, né? A gente não tem que ficar fazendo caridade sem buscar transformação social. A gente precisa que o Estado garanta. Não é um programa de voluntariado, cada pessoa tem que ajudar o seu vizinho. Não, o Estado tem que ajudar, tem que prover o nosso acesso a direitos. É o Estado que tem que fornecer isso. Afinal, a gente paga imposto, né? A gente paga mais imposto que os milionários. E eles estão tendo retorno financeiro para se erguer e a gente não, né? Então, a gente tem que começar a pensar isso, começar a pensar politicamente. Mas eu não gosto de me envolver, eu sou neutra. Né? E nessas situações neutras que a gente se depara com uma pandemia totalmente desorganizada, sem um planejamento eficaz do governo, e com tanta morte. Com tanta morte, com tanto desemprego, revelando sim, um Brasil que está sofrendo muito. Então, todo mundo chorava, porque tinha muita gente morrendo na Itália, né? A gente tem muito mais gente morrendo aqui. E as pessoas ainda não se deram conta do quanto isso é perigoso e do quanto isso vai afetar a gente num todo. Mas depois da pandemia, a gente vai ter um mundo novo, né? A gente vai dar valor a outras coisas. Possivelmente a gente vai dar valor a outras coisas, mas eu acredito que esse mundo novo não vai ser para todo mundo. Eu acho que vai ter muita gente ainda sofrendo essa desestruturação econômica, essas políticas adotadas, né? Essa falta de acesso à saúde, né? Essa falta de acesso aos seus direitos. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que trabalhar de forma triplicada para poder dar conta dos efeitos, né? Chegou a vacina, está todo mundo em paz, né? Eu não sei a paz para quem. Eu acho que vai ter muita empresa, pequena empresa, que não vai ter conseguido se sustentar nesse período. Vai ter muita gente que perdeu o seu emprego e vai ser difícil recuperar. E daí vai recuperar como? Com uma reforma trabalhista que a gente tem, que valoriza esse trabalho precarizado, informal. Né? Então, como lidar com tudo isso? E como que a política de assistência social vai ser importante nesse processo? E como a gente hoje tem que reconhecer que a gente tem um papel importante durante... A gente já tinha antes, não era tão reconhecido, não era tão visível, mas agora a gente tem um trabalho muito importante no durante a pandemia e principalmente no pós-pandemia, né? Assim, no que vem depois, o que vai restar, né? Para a gente poder fazer um trabalho mesmo articulador, né? Para garantir esse acesso da população aos seus direitos. Mas assim, no meu município tá ótimo, ok, né? Mas assim, a gente não tem que pensar só no nosso município, a gente tem que articular coletivamente para promover mudanças. Só assim a gente vai conseguir mudar uma realidade. Eu estou me estendendo, né? Tudo bem, mas assim, já estou caminhando para terminar, mas assim, os pontos positivos. Eu vejo que cidades
que tinham uma vigilância socioassistencial muito bem estruturada se saíram melhores, né, durante a pandemia. O que é essa vigilância socioassistencial? É aquela desenvolvida por uma equipe técnica do órgão gestor que consegue ter um diagnóstico da cidade, né, de perceber como que estão os bairros, qual bairro que tem mais pessoas em vulnerabilidade, qual bairro precisa de maior atenção com relação a saneamento, qual bairro que tem pessoas em maior situação de desemprego. Então, cidades que tinham uma vigilância socioassistencial bem efetivada conseguiram lidar melhor com essa situação agora de pandemia. Né? Não ficaram tão sufocados porque conseguiram, através de um planejamento, né? Porque diagnóstico é planejar, o diagnóstico vai se refazendo, mas ele serve de base para planejamento. Eles conseguiram lidar melhor com uma situação de emergência. O cadastro único que é o cadastro que garante acesso tanto ao Bolsa Família, quanto programas de tarifa social, quanto programa de acompanhamento familiar, serviço de convivência, enfim. É o cadastro com todas as informações da família. Hoje ele se mostra um grande instrumento que a gente tem para mapear a realidade social do país. Sem o cadastro único, teria sido muito pior. Teria sido muito mais difícil, né, para a gente conseguir perceber esse tudo. Né? Muitas famílias acessaram o auxílio emergencial através do cadastro único. Então, ele é uma ferramenta ótima para a gente conseguir mapear e pensar o Brasil. Né? O Brasil é um país tão grande, mas que a gente consegue ter informações, né, conjuntas através de um cadastro único. E esse conhecimento, essa matricialidade sociofamiliar, que é esse conhecimento e acompanhamento das famílias. Porque eu conhecendo e acompanhando a família, eu sei qual família está em mais vulnerabilidade, qual está em menos vulnerabilidade, eu posso agir de forma proativa, né? Me antecipar às situações e agir de forma mais eficaz. Então, assim, essa prerrogativa da política de assistência social, e ainda bem que tem, facilitou. Se essa pandemia viesse ali na década de 80, sem tantos recursos tecnológicos, sem políticas públicas, tanto SUS quanto SUAS, né, eu acho que o caos teria sido muito maior. Né? Eu falo, teria sido assim, eu já falo, estamos vivendo a pandemia, talvez estamos num pico, eu acho que ela vai se prorrogar ainda por mais tempo, mas a gente já consegue ter parâmetro para ver o que aconteceu, o que poderia ter acontecido. Eu acho que agora a gente já consegue ter esse olhar. Então, assim, mundo pós-pandemia, né? Novo mundo para quem? Que desafio que a gente tem? Eu falo do meu município. Aqui no nosso município, né, de Cruzeiro, a gente não tem uma vigilância socioassistencial acontecendo, né? A gente não tem uma equipe técnica no gestor tão eficaz, assim, que conseguiu ter um diagnóstico. Então, a gente tem muita dificuldade para ter esse olhar. E isso dificulta o nosso trabalho. Então, assim, hoje eu já venho cobrando, e isso já é algo que a gente está em pauta para que a vigilância socioassistencial aconteça. O desafio é que, de fato, ela aconteça e que, de fato, ela forneça as informações necessárias, tanto para o CRAS quanto para o CREAS, ou o Centro-Pop, né, que aqui não tem, mas que de fato aconteça. De fato, forneça as informações para que a gente possa desenvolver ações eficazes, ações que tenham resultados. Então, assim, o grande desafio é para quem não tem, ter, porque quem teve, quem já tinha essa vigilância socioassistencial bem estruturada, saiu muito melhor, né, nesse momento de crise, de emergência. A gente vai ver uma desigualdade social cada vez mais se ampliando, e eu não falo só por questão da pandemia, a pandemia veio potencializar, mas eu vejo também por essas escolhas políticas, tá? As escolhas políticas que a gente tem, elas reverberam diretamente de como que vai ser a estrutura social, de como o Estado vai estar presente, né, na vida das pessoas ou não, vai fornecer o mínimo ou não. E eu acho que isso vai ser um grande desafio para os trabalhadores da assistência social de enfrentar, né, essas dificuldades de uma ampliação mesmo dessa desigualdade social. A
gente vai ter que lutar muito para mostrar que a gente não é assistencialismo, ainda mais agora, né? De falar, olha, a gente faz um trabalho importante de vínculo com essas famílias, agora ali no CRAS. Que a gente se afastou, né? Não posso fazer atividade coletiva, não posso estar perto assim, dessas famílias. Mas então, o que a gente vai fazer agora nesse próximo semestre? A gente está começando a pensar ações, mesmo que à distância, né? Mesmo, vou precisar de celular, talvez. Vai ter família que não vai ter acesso à tecnologia, a gente não vai conseguir atender pela tecnologia, a gente vai ter que pensar outras estratégias, né? Levar, ir até a casa, levar atividades para a família se reunir, né, entre si, para poder desenvolver, não sei. A gente está estruturando para que esse semestre a gente não deixe essas famílias com os vínculos tão fragilizados. Elas precisam... é soberbo pensar que elas precisam da nossa presença. Mas assim, são famílias que já estavam sendo acompanhadas. E assim, romper bruscamente esses vínculos é prejudicial, né? A gente sabe que a gente precisa, de fato, mostrar que a gente está ali não só para garantir o direito de alimentação, que muita gente traduz como assistencialismo, mas que a gente está ali, né, no sentido de proteção, de apoio, né, nesse momento para essa família. E eu acho que daqui para frente a gente precisa ainda mais desse comprometimento ético e político dos trabalhadores da assistência social, né, de reconhecer que a gente precisa lutar por essa justiça social, mas também no âmbito macro social, né? Não é só levar consciência para essas famílias, no sentido de que vocês precisam tomar a frente, acessar os seus direitos, mas a gente precisa sentar, né, de forma coletiva, então, assim, sentar com as outras políticas, sentar com quem legisla, né, com quem executa, então estou falando de vereador, estou falando de prefeito, estou pensando de pensar coletivamente projetos e ações que a gente consiga, de fato, exercer uma justiça social, né, uma justiça de se comprometer mesmo com pautas coletivas, né, de sair do comodismo, de olhar para esse indivíduo só e pensar, né, que estruturar essa sociedade é importante para a gente minimizar os efeitos, né, de um sistema que a gente está no sistema capitalista, então a gente tem que lidar com ele. Eu não posso falar, eu tenho a ideia, não estou falando que um sistema comunista é melhor, não, eu acho que a gente teria que ter outras vias, outras formas de lidar. Mas, assim, num sistema capitalista, se a gente tem um Estado presente, a gente consegue minimizar muitos e muitos fatores, né, que deixam essas famílias em vulnerabilidade social. Então, a gente precisa cobrar, né? Afinal, a gente paga imposto, a gente constitui um espaço de produção científica, de produção de práticas. Então, a gente precisa ter uma prática mais comprometida, né, com essa justiça social, né? E não fazer só por fazer. Eu acho que é um grande desafio que a gente tem daqui para frente, né? Quem está na política, principalmente, quem não está na política, mas que está pensando sobre a política também. Bom, basicamente é isso, assim, né? Lógico, se fosse para a gente aprofundar e conversar, né? Dá para passar muito tempo falando, mas assim, eu tentei trazer de forma geral, espero que tenha ficado claro, né? Eu sei que eu estou em situação de angústia, ainda de tentando entender como fazer, por onde fazer, né? Não tenho muitas respostas, mas eu acho que eu tenho mais implicação mesmo, mais... eu gosto mais de pensar coletivamente como que a gente vai fazer daqui para frente. Por isso que esses espaços são importantes para a gente debater, trocar ideia, né? E, enfim, ouvir um ou outro. É isso. Ok, Tainá. Acho que pode fechar a apresentação, Tainá, que a gente libera a tela para que a gente possa conversar. Ok. Muito bem, acho que são várias provocações que você realiza,
especificamente para pensar não apenas o trabalho no cotidiano, de um modo histórico, mas também pensar no contexto atual, né? Os elementos, principalmente no contexto atual. E tentar quebrar um pouco com uma concepção talvez ingênua do papel do Estado e também uma ideia salvacionista da própria assistência. Mais do que acho que centralizar a fala e comentar o que você tem a dizer, eu queria ouvir muitas pessoas, porque eu fico pensando o que elas estão aí ouvindo, né? O que elas estão efetivamente produzindo internamente em relação ao que você traz. Quando você diz da angústia, sente angustiada, eu fico pensando que você tem um histórico de trabalho, de investigação, de inquietação que te põe em movimento. E quantos estão lá vivendo essas questões no dia a dia que muitas vezes não tem nem palavras para poder operar com essas dificuldades que estão sendo enfrentadas no cotidiano imediato, como o cotidiano de pandemia. Agora mesmo, eu acabei de entrar aqui, vocês abrirem aí o site da UOL, vocês vão ver que tem 41% das casas do Brasil recebem algum tipo de benefício social. 41%. Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E isso, claro, com valores diferenciados. Isso nós não estamos nem falando de subsídio da indústria, não estamos falando de crédito, que tem tudo isso, que também é benefício, né? Não dá para você dizer que não é benefício, né? Mas é para a gente pensar realmente, enquanto não apenas pessoas que estão lá na ponta, mas enquanto investigadores, inquietos, como você trouxe, o que podemos contribuir nessas reflexões. Mas eu queria ouvir um pouco as pessoas, saber o que elas estão pensando a partir do que você trouxe. Só para deixar claro, então a gente abre para questões e comentários, e penso que pode ser enviado tanto pelo chat, quanto quem quiser, acho que pode abrir o microfone para que a gente converse, né? Para não ficar também o vácuo, né? O pessoal que sabe, que já conhece de reunião, sabe, eu falo que é o vácuo, tá, né? É o silêncio completo e total. Vou chamar pelo nome aí, para começar a contribuir. Não, a Aniele está aí, por exemplo. A Aniele sempre faz alguma pergunta. Né? Sempre, ela sempre faz alguma. Ela sempre faz alguma pergunta. Ela deve estar toda tímida e tal, mas ela sempre faz alguma questão. Não tem jeito. Ela deve estar se coçando lá para não falar nada. Vamos ver aqui, a Aline fez uma questão. Gostaria que comentasse um pouco sobre a saúde mental dos trabalhadores que estão na linha de frente. E aí ela já provoca a Aniele e a Kátia também, né, para falar disso, visto que elas também estão na linha de frente. Provoco também a Lívia, que estava por aí. A Lívia é atualmente coordenadora do CREAS, não sei se ela está, de um dos CREAS, não sei se ela está aí também, mas para que a gente possa conversar. Mas a questão é sobre a saúde mental dos trabalhadores. O que você observa sobre isso no cotidiano? Ai, gente, olha, a gente está em sofrimento. É sofrimento real, assim. Eu brinco, a gente precisa depois de um vale-spa do governo, né? Brincando. Eu falo, todo mundo trabalha, mas a gente está em sofrimento compartilhado pelos trabalhadores. A gente está com trabalho excessivo, demanda excessiva de trabalho, muitos, assim, em questão de sofrimento mesmo, de chegar em casa, relatos de vários companheiros de trabalho, de chegar em casa e chorar, inclusive eu, né, porque a gente está lidando com muitos sofrimentos do outro, né? Muita dificuldade em dar conta de tudo, poucas pessoas para dar conta de tudo, muito o medo, né, da situação. A gente não está preparado, a gente não assim, eu não sei, não sabia usar EPI, né? Nem tenho ainda, a gente ainda está em processo de compra de mais, né? EPIs, né? Vai faltando.
A gente não... EPI eu falo a máscara mesmo e a luva, e álcool em gel para a gente. E, assim, a gente compartilha entre os trabalhadores muito sofrimento. Está muito difícil para todo mundo mesmo. Eu não sei como... hoje eu não sei se eu estou me acostumando, se eu estou, assim, aceitando, né, na base da aceitação, mas, assim, está sendo difícil para todo mundo. E eu falo para todo mundo mesmo. Assim, mesmo quem está... a auxiliar de serviços gerais, que não está lidando diretamente com o público, ela também relata que está sofrimento com carga de trabalho excessivo, porque a gente precisa higienizar tudo, a gente precisa limpar tudo. Enfim, todo mundo está em sofrimento, e eu vejo isso por relatos, tá? Relato de companheiros de trabalho, que nunca trabalhou tanto, e teve que tomar tanta decisão rápida, e decisão que comprometesse a vida de tanta gente, assim, de uma hora para outra. O Tainá, a Aniele me pediu para falar que ela não pode abrir o microfone, porque ela está trabalhando, né? A chefe dela não liberou, a Lívia, a chefe dela, tá aí, não liberou. Tá não aqui, pode, né? Tá aí, Poxa, eu tô com saudade. Então, já convidando você, Tainá, e todos os que estão presentes aqui, semana que vem tem banca da Aniele e da Cláudia. Então tem banca de qualificação. Gente, posso participar assim pelo Meet? Deve participar. Não, eu Você quero. deve Me manda participar. se eu pudesse, se eu tiver disponível, eu vou assistir sim, com certeza. Então vai ser quinta-feira, Daniele. Todo mundo está convidado, quinta-feira, com a presença da professora Flávia Carvalhais e com a Mariana Prioli, da USP. Então será na quinta-feira. E na sexta-feira, a banca da Cláudia, com a Alejandra, daqui da UEL, e o professor Fernando, que você conhece também. Que é lindo, né? Fernando é lindo, é uma pessoa maravilhosa. Na sexta-feira. Bom, tem mais outra questão aqui da própria Cláudia. Ela queria saber sobre os trabalhos interrompidos. Como é que ficou? Se teve trabalhos que pararam, que não pararam, ao longo desse período de pandemia, quais foram e como é que isso fica na gestão das demandas aí, tanto da população quanto dos trabalhadores. A pergunta dos trabalhadores, mas eu queria saber um pouco também dessa correlação. Assim, a gente teve os trabalhos coletivos, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos foram interrompidos, os trabalhos coletivos no sentido de grupo, né, de grupo de acompanhamento do pai, de oficina, tal, foram interrompidos. A população, né, o pessoal, as famílias que a gente atendia, nessas demandas coletivas, elas têm nos procurado muito, até mesmo por WhatsApp, por ligação, ou vou no CRAS, né, sentindo saudade, falando que está fazendo falta, de que querem voltar. E, assim, a gente está no sentido de pensar agora como estruturar isso, como estar mais perto dessas famílias. Então, a gente viu algumas ações, a gente assistiu alguns vídeos, né, algumas lives sobre boas práticas de pessoas que foram desenvolvendo algumas atividades à distância e que nos interessaram. Então, a gente está em planejamento. Tem um planejamento de realizar atividades para essas famílias, desafios, para elas sentarem junto nas suas casas, para debater tal tema, para contar, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente está estruturando que agora em agosto, aqui é aniversário da cidade, a gente está pensando em fazer todo um trabalho de resgatar essa história, né, da cidade, de levar para elas através de informativos, cartilhas, e pedir para elas gravarem vídeos, né, quem tiver acesso à internet, para contar a sua história, para ter essa comunicação com as técnicas, para a gente continuar mantendo um vínculo, né, com essas famílias. Mas ainda a gente está em planejamento, né? Não posso dizer se vai dar certo, se não vai, como que vai ser, né, a operacionalização. Mas, assim, a gente está tentando pensar alternativas, buscando alternativas para fazer isso à distância, né? Reestruturar isso.
seja uma distância, mas não tão distante, assim, né? Nem todo mundo a gente vai conseguir atingir, mas o que a gente conseguir, eu acho que já vai ser importante. Muito bem. Bom, queria agradecer, Lívia, por deixar a Aniele assistir, autorizar. Estava de brincadeira com você, tá? A Lívia participa do grupo de pesquisa e tem sido uma companheira de reflexões. Obrigado, tá? Vamos lá. A Aniele pergunta, queria saber desse lugar da gestão, em frente às demandas dos trabalhadores, e a Cíntia disse que ficou curiosa sobre a questão da educação no momento. Você tem pensado isso junto às famílias ou da equipe? Esse é um tema interessante, né? Como a ideia do CRAS, a ideia de articulador de políticas públicas, eu imagino que seja algo do cotidiano que tenha aparecido, né? Essa questão das crianças estarem em casa, uma preocupação, talvez com a questão da formação, alguns aqui, por exemplo, voltando a trabalhar e não ter quem deixar as crianças. Então, como que a gestão tem visto essa articulação? Tá. Primeira gestão, assim, eu fico olhando para o computador, né? Eu tenho que olhar para o celular. A gestão, o que que ela também está em processo de sofrimento, né? Então, assim, a gente tá mais um compartilhamento das angústias. O que que a gestão tem feito? Tentando remanejar o trabalhador, então, o pessoal que estava no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Veio muita gente para o CRAS para ajudar a gente no trabalho, para ajudar a gente, porque senão a gente não ia dar conta de todos os atendimentos. Então, assim, eu tenho pessoal que veio para atender, para orientar o auxílio emergencial. Agora a gente tem pessoal para fazer cotação de preço, porque é uma coisa que demanda tempo, né? E, assim, dá uma aliviada no trabalho. Então, assim, a gestão tem visto dessa forma. Mas, assim, a gente não tem nada efetivo no sentido de como a gente vai lidar com isso. Eu acho que vai ser mais para frente, a gente vai ter que lidar com esse sofrimento coletivo, mas é que agora não está nem dando tempo para a gente falar, agora a gente precisa lidar com isso. A gente tenta não sobrecarregar ninguém, embora esteja todo mundo sobrecarregado, né? Enquanto eu ali na coordenação estou tentando articular, dividir trabalho. Eu fiz diversos atendimentos de benefício eventual, né? A gente tem aqui tá aqui até assistindo a Graziele, que ela trabalha comigo. Ela é agente social, ela faz o trabalho de cadastro único, mas ela também foi para o apoio no atendimento de ligação telefônica para acompanhar as famílias, fazer o atendimento de benefício eventual, porque a gente precisou, né? E ela deu esse suporte no sentido de que se ficasse só para a equipe técnica que cuida do benefício eventual, eles não dariam conta. Então, assim, essa divisão de trabalho, tentando articular e tentando ver para não sobrecarregar ninguém, é o que a gente tem tentado fazer no momento. Mas, assim, de pensar efetivamente a saúde mental, de como melhorar isso ainda, não. Vai ser preciso. Em relação às questões da educação, né, o que a gente tem percebido de demanda? E muita gente procurando. Eles não falam tanto da questão da aprendizagem, formação em si. É lógico que a gente ouve de um ou outro, não está adiantando nada, não aprende, né, as crianças em casa, mas a gente vê assim que tem aumentado a demanda por alimentação também. Por quê? Porque aqui tem os colégios, são uma escola em tempo integral, as crianças ficavam o tempo todo na escola, né, o dia todo, e se alimentavam na escola, de certa forma. Então, assim, tem tido muita procura, porque agora as crianças estão em casa e precisam alimentar essas crianças. E eu falo assim, a cesta básica, né? Agora a gente está tendo, ainda bem, muito complemento dos programas de alimentação. PAA federal vai vir, mas agora a gente já está recebendo o estadual e daqui uns dias começa o municipal, para complementar com fruta, com bolacha, com pão, com ovo, né, dúzia de ovos. Mas, assim, a cesta básica em si, né, tipo, a família tem a cesta básica, mas precisa fornecer outros alimentos para as crianças. E isso é o que mais vem, assim, para a gente, o que mais está pesando, assim, no sentido da fala das famílias. Agora, a gente não tem pensado em estratégias,
para lidar com isso agora, porque agora que a gente vai retomar mesmo esse acompanhamento, né, de pensar assim, olha, como que a gente vai fazer e pensar isso de forma a ouvir mais essas famílias. Eu acho que essa fase assim a gente ouviu, mas assim não foi uma escuta tão qualificada pelo tempo, né? Não foi uma acolhida tão eficaz, né? Então agora a gente vai ter que olhar todo mundo agora que a gente já acompanhava, pessoas novas que vieram para a gente, começaram a acessar a política e tentar estruturar uma ação, né, de formar, de estruturar e formar mais esse vínculo entre a equipe e essas famílias. Bom, a Jéssica está te perguntando, Tainá, a Jéssica que trabalha também na política, na proteção especial, ela está perguntando sobre a questão dos vínculos, da relação técnico-família. Como é que tem se dado essa questão, visto que, como não está encontrando, às vezes está diminuindo os atendimentos presenciais, acaba existindo uma fragilização, algo que ela percebe no dia a dia dela. Você percebe isso também? Está fragilizado, está muito fragilizado. É isso que eu coloquei, que agora a gente vai tentar estruturar formas, né? Eu estou sentando com a equipe técnica, a gente está assistindo o vídeo. Porque assim, lá no CRAS tem a equipe técnica, que é uma psicóloga e um assistente social, uma assistente social, e tem a equipe volante, que são duas assistentes sociais. A equipe volante está lidando mais diretamente com as questões dos benefícios eventuais para dar conta, e eu estou sentando com a equipe técnica para a gente fazer planejamento. Então, a gente está todo numa fase de como vamos fazer isso, de como vamos executar isso, essa aproximação, esse fortalecimento, porque, assim, agora as famílias estão cobrando e a gente já sentia a fragilização, mas é que não tinha como, né? Antes estava todo mundo envolvido nos atendimentos de fila, as filas imensas, benefício eventual, teve o cartão Comida Boa também, que é uma ação do governo do Paraná, que destinou R$ 50 por mês para a alimentação de cada família. Isso foi operacionalizado através da assistência social. Então, assim, no momento está fragilizado e a gente está tentando desenvolver estratégias. Bom, a Kátia colocou, ninguém aprendeu a trabalhar fortalecimento de vínculo e fazer a acolhida de modo remoto, via telefone. É tenso. Outro dia a Kátia postou uma foto no Facebook, achei a coisa mais bonita. Ela assim, parecia um astronauta, né, Kátia? Estava bem legal a sua foto. Você estava indo para onde? Depois você é um robô, isso mesmo. Depois você entra para contar essa história. Fala um pouco dessa questão dos EPIs, né? Que você estava falando da proteção individual. Tainá, indo nessa direção, mas já focando um pouco para a questão do trabalho do psicólogo especificamente, a gente tem, de um modo geral, uma questão muito próxima com a presença, né, do estar presente, do ter essa proximidade afetiva, né, que aponta-se muito para essa fragilização vincular que está sendo debatida aqui. Né? Como é que você vê, aí eu não estou te perguntando como coordenador de CRAS, estou perguntando como curiosa e pesquisadora, como é que você vê a inserção dessas novas necessárias neste momento, dessas novas tentativas de utilização das tecnologias na atuação do profissional que está atuando na assistência? Eu vejo assim. Se é que é possível, tá? Assim, eu não estou colocando do ponto de vista positivo só. Estou pensando até no sentido de uma interferência em termos de produção mesmo desse profissional. Entende? Porque não é algo que nós, em termos de formação, vemos como ao cotidiano, né? Diferente de outros profissionais que se utilizam até com certa frequência de tecnologias, não é algo tão presente. Você pode passar o curso inteiro sem ter uma problematização sobre esse universo da utilização de tecnologia. Ou de pensar as tecnologias como um atravessamento, entende? Bom, primeiro, assim, até o distanciamento social está difícil. O uso da máscara está difícil, né? Assim, os funcionários não utilizam o tempo todo, não conseguem
não chega tão próximo das pessoas, assim. Aí, esse atravessamento da tecnologia, eu não sei se vai ter muita adesão. Se, por exemplo, conseguir uma vacina, vai continuar com uma tecnologia, é difícil. Tá? Eu acho que as pessoas, ainda o contato se faz muito necessário, né? Essa presença se faz muito necessário. Agora, nesse momento que a gente está precisando, assim, essa questão de falar o telefone, né, de ligar para a questão de cesta, todo celato que não é o ideal, que não gosta, que não tem, que não é tão bom, não é, a gente não consegue ver tudo da mesma forma, né, o olhar, o jeito de falar, enfim. Então, assim, a presença ainda eu vejo como o que eles cobram de mais essencial. Eu vejo que as famílias também não têm tanto acesso à tecnologia que permite que a gente faça um trabalho eficaz, assim, né? A internet, muita gente, por exemplo, hoje, meu celular, né, o tempo todo as pessoas entrando em contato comigo, hoje uma menina entrou em contato comigo, eu preciso do telefone do crédito, mas me passa o celular porque eu não tenho crédito, então eu estou usando o WhatsApp, né, não posso ligar no fixo. Então, assim, eu acho que existe ainda esse afastamento. A gente usa a tecnologia, mas em termos assim, eu uso uma rede social, um WhatsApp. Tem muita gente, às vezes, que só tem o WhatsApp, que você liga para o celular, só funciona se você ligar para o WhatsApp, que o número já não existe mais, já está perdido por não ter colocado crédito. Não sei como isso funciona, mas muitas famílias acontecem nisso, que deixa o número lá para a cesta básica e a gente vai entrar em contato e não dá certo pelo telefone fixo, ou pelo celular, tem que ser por WhatsApp. Então, assim, ainda tem todas essas barreiras, muita barreira no acesso da população e dos profissionais que ainda, né, que estão o tempo todo acostumados com a presença e eles querem a presença. E do ponto de vista da população? Eu quero a presença, né? Não, sim. A Miriam faz uma questão, Tainá, e aí acho que é pensando do ponto de vista da população, né? Esses que conseguem, que se consegue ter o acesso, eu imagino que esteja nessa direção, né? Como é que eles lidam com essa possibilidade? Esses que vocês conseguem acessar, né? Como tem sido o trabalho? Muitos eles vêm nos cobrar através da tecnologia, né? Através do WhatsApp. E vêm relatar situações do dia a dia, enfim, não importa o horário, eles estão mandando mensagem, querendo saber que estão sentindo falta, que precisam de orientação nesse ou naquele sentido. Então, assim, muitos já nos procuram. É uma possibilidade, sim. A gente vai utilizar como possibilidade. Já solicitamos celular para comprar, né, para a gestão comprar, com os recursos que vieram. Um celular que a câmera seja boa, que a gente possa utilizar, para a gente começar a fazer esse atendimento de forma mais assim organizada. O pessoal do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, eu falo o pessoal, os oficineiros, tá? Os que desenvolviam atividades direto ali com as famílias, eles já estão, já continuam com esse vínculo nos seus grupos de WhatsApp, mandando vídeo de música, por exemplo, a oficineira que dava aula de violão, mandando música para as crianças, adolescentes que ela atendia. Então, assim, eles já continuam mantendo, assim, porque eles estão sofrendo também muito, assim, esse distanciamento, né, de não poder estar junto. Então, eles continuam mantendo. Agora, nós, num trabalho mais específico, técnico, de acompanhamento, a gente vai tentar. Se vai dar certo, se vai ser eficaz, não sei, mas a gente vai tentar. É o que a gente tem no momento. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Eu acho que não. Mas, Tainá, eu tenho só mais uma para
para você terminar, para a gente fechar aqui, né, o trabalho, queria pensar com você um pouco a questão da formação do psicólogo nesse contexto, né? Você está dando aula aí na Unipar, me deixa muito feliz, né? A inserção nesse universo, me deixa muito contente. Mas eu queria que você trouxesse um pouco as suas impressões acerca de como fica a formação em termos de potencialidades, em termos de dificuldades, nesse contexto também de pandemia, e pensando especificamente para a formação nas políticas públicas, para a atuação nas políticas públicas. Bom, eu vejo assim, os alunos estão bem à frente. Eu já estou me sentindo uma velha, né? Bem à frente no sentido de uso de tecnologia, assim. Mas assim, a gente teve dificuldade de acesso, né? Eu dou aula numa faculdade particular, né? Mas mesmo assim a gente teve dificuldade de acesso de alguns alunos que perderam provas no primeiro bimestre por conta de não ter ainda uma forma de acessar a tecnologia. Durante as aulas, assim, no começo a angústia era muito grande e ainda é em relação assim a esse distanciamento. Eu estou falando primeiro as dificuldades, tá? Assim, muitos alunos ainda relatam que têm mais dificuldade de aprender, né? Por essa aula online, porque não é um EAD, né? É aula online, é tipo, eu estou aqui, igual essa apresentação, não tem toda aquela preparação de um EAD, né? Tecnológico, enfim. Então a gente vai conforme a gente consegue. Então tem essas dificuldades dos alunos. Mas você não fez aqueles videozinhos, assim, todos animados, com você aparecendo foguinho assim em cima? Não, é assim, aula online. Assim. Poxa vida, Tainá, podia ter preparado umas coisas assim, bem meio youtuber, né? Não. Meio youtuber, assim, sabe? Eu brinco que eu sou blogueirinha do apocalipse, né? Porque, brincando, nas aulas que eu tenho que fazer, né? A gente tem que se virar nos 30. Mas, assim, eu vejo que tem esse distanciamento prejudica o ensino, né? Então, assim, se as pessoas querem instituir, né, o EAD no país, né, se há um projeto, eu acho que vai ter, a partir dessa experiência de ensino online, muita gente vai ser contra, ainda mais contra, principalmente os alunos, porque esse distanciamento prejudica, sim, o ensino. Mas a gente está fazendo de tudo, assim. Então, assim, muitos alunos têm interagido mais, então, assim, eu percebi muita interação de, às vezes, alunos que não iriam interagir na sala de aula, que pelo menos no começo se sentiam mais tímidos para interagir, hoje consegue pela tecnologia, né? De fazer pergunta, de participar. Tem algumas facilidades no sentido, já vou colocar um vídeo aqui, já vou pesquisar ali, vou trocar ideia, então é rápido, porque a gente está o tempo todo direto na tecnologia, então isso é uma potencialidade. E assim, o que eu vejo que pode ser um recurso para quando precisar, às vezes, em alguns momentos, de não ter a necessidade da presença, mas a presença, o contato ali ainda é essencial, né? Não vejo como substituível. Não tem como substituir. Então, devido até esse contato, eu espero que você continue com essa sua presença aqui com a gente mais vezes, mesmo longe, estando perto da gente. Que sempre foi assim, de algum modo, né, Tainá? Depois de um tempo... Então, com vocês estão ainda acostumados. Sempre acabou sendo assim. Sim, mas eu agradeço muito a oportunidade, assim. Sei que eu venho falar de um tema que eu estou um pouco angustiada, sempre estive um pouco, né? Mas, enfim. Mas, para mim, é importante estar colocando aqui para a gente pensar coletivamente e provocar um pouco, né? Para a gente... Claro. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Tainá, está disponível na biblioteca da UEL, a pesquisa da Tainá está lá disponível desde o ano passado. E espero que a gente se encontre mais vezes, Tainá. Começar pela Banca Daniele na semana que vem, né? Sim, se encontrar lá. Muito. Tá e bom? da Cláudia também. Da Cláudia também. Fica o convite para todo mundo aí, até quinta e sexta-feira, tá? A Banca Daniele e da Cláudia ainda dando sequência nessa discussão
sobre a questão da assistência social. Obrigado, tá, Tainá? A Kátia vai fazer o fechamento aqui. O áudio. Tá desligado. O microfone tá desligado, Kátia. Meu microfone estava desligado. Tainá, agradecer a sua participação. Eu fiquei só escutando e aprendendo, assim, né, com a riqueza do trabalho, da sua expertise. Então, assim, realmente, né, eu acredito que aqui no PPG, né, quando faz a formação ali, né, como pesquisador e tal, e quando a gente pode aliar isso com a prática profissional, eu acho que o resultado é essa fala que você tem. Então, assim, é um lugar de fala de alguém que tem o conhecimento científico sobre aquilo, mas sobretudo, tem a prática daquilo, né? Então, é muito enriquecedor. Então, eu quero agradecer a sua participação. O Rafael já deve ter encaminhado para você, senão ele vai encaminhar o certificado de participação. E em nome do PPG, né, pedir que volte. Essa conversa não está esgotada. Sim, quando quiser, quando, né, o que eu puder contribuir, eu gosto de participar e dividir. Enfim, a gente aprende muito, né? Muito bem. E Nessas outras trocas, é pessoas muito bom. potentes, né, aqui com você, a Catinha, que está aqui com a gente também, Niele. Então, assim, a gente tem outras pessoas que também, né, estão nesse campo do território público, da assistência social, nessa articulação, né, de trabalhos, de olhares, que, assim, a gente, no nosso PPG, eu acredito que a gente tem muito a contribuir, sabe, com essa área. Então é isso. Muito obrigada, Tainá. Muito obrigada a quem conseguiu acompanhar até agora. Fica o convite para a nossa próxima roda de conversa, que na verdade é uma aula inaugural do nosso programa, que vai ser dia 6/8, às 2 horas, né? Uma quinta-feira, com o professor Virgílio Bastos. O professor Virgílio, ele é superintendente de avaliação lá da Universidade Federal da Bahia e ele é nosso ex-coordenador de área da psicologia, nosso ex-coordenador da CAPES. Então, é uma pessoa muito influente, importante, que ajuda a pensar a pós-graduação e toda a formação do nosso país. Então, estão convidados para o dia 6/8 para a aula inaugural do PPG Psi, com o professor Virgílio Bastos. Já está lá na página do nosso programa, tá bom? Então, um beijo, gente. Obrigada. Um beijo, Tainá, e até a próxima. Beijo, até. Obrigada, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau. E pode interromper a gravação agora, Rafa.